Olá, boa noite. Em alguns instantes estaremos dando início a mais um estudo, Grupo Espírita Caibá também estará já em breve nas suas páginas. Conto com a presença de todos para que possamos trocar energias benéficas em benefício de todos nós. Boa noite, Mauro. Às 20 horas em ponto, vamos dar início ao nosso estudo fazendo uma prece inicial. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, uma vez mais te agradecemos desde já pela oportunidade que nos dá de estar podendo estar falando em teu nome, buscando um entendimento maior dos seus ensinamentos. A nossa gratidão, Senhor. Que as tuas bênçãos de luz possa ser com cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que possamos sintonizar o mais alto nos nossos lares, aonde estivermos, nesse momento ao vivo e nos momentos em que tivermos a oportunidade de rever e assistir em outros momentos. Que a tua presença seja constante em nossas vidas. Que o Senhor nos permita, meu Deus, Jesus, aos benfeitores espirituais, a desempenharmos a nossa tarefa da noite de hoje, sobre as tuas bênçãos e sobre a tua luz. Fique conosco, fique em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, muito boa noite a todos. É com gratidão que é nos dada a oportunidade de mais um estudo. Agradeço mais uma vez ao Caibá pela oportunidade, pela confiança de nós podermos conversarmos nesta noite mais um pouquinho e buscar o entendimento maior dos ensinamentos de Jesus. Como já estava divulgado, o nosso tema do estudo da noite de hoje tem como o problema difícil. E nós vamos realmente buscar entender que nos fala isso. Como referência hoje nós temos do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, por Neio Lúcio, essa
explicação, essa fala, né, que nem o Lúcio nos traz, nos falando, né, desses problemas difíceis. E a gente de pronto, a gente começa a pensar realmente nos problemas mais difíceis que nós temos enfrentados, ou nos problemas mais difíceis que nós estamos buscando para entender, para buscar a luz divina. Nem o Lúcio nos fala nesse texto, né? Ele fala conosco sobre isso. Às vezes, e aí nós pensamos, né, dessa forma, que muitas vezes nós procuramos as coisas mais grandiosas aos nossos olhos para alcançar, né, uma meta, para alcançar algo maior em nossas vidas. E geralmente nós procuramos realmente as coisas difíceis de serem, né, desvendadas. Nós buscamos as coisas mais difíceis para serem estudadas. Nós nos aprofundamos um pouco mais. Mas isso nos chama muita atenção, que às vezes nós passamos por cima de ensinamentos simples e muito profundos para nosso entendimento. Nós buscamos sempre esses problemas difíceis na nossa vida, né, como desafio para a nossa inteligência. No entanto, nós precisamos entender, e eu sempre falo disso, né, a distância que existe entre inteligência e sabedoria. E nós precisamos desenvolver essa sabedoria. Isso que está dentro de nós, o que há de melhor dentro de nós. A sabedoria de podermos trabalharmos, né, essa oportunidade mais que temos na nossa vida, na nossa atual encarnação. Estar aqui não é um privilégio nosso de estarmos vivenciando, né, de estarmos compartilhando nesse planeta Terra. É um merecimento nosso. Nós fizemos por onde para estarmos aqui. E o Cristo nos fala, né, dessa condição, né, daquele dos mansos que herdarão a terra, né, de tudo que nós precisamos fazer para permanecermos aqui nesse planeta. Então, se nós chegamos até aqui, se nós hoje nos encontramos inseridos a uma doutrina, a doutrina dos Espíritos, a doutrina cristã, é bom que fique claro, a gente sabe que a gente estuda a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, mas nós vivenciamos a doutrina cristã. Portanto, nós somos reconhecidos como espírita, tão somente, não como espírita kardecista, mas espírita e espírita cristão. Nós precisamos ter isso focado em nós. E nós, desenvolvendo essa doutrina cristã, né, à luz dos ensinamentos espíritas, dos Espíritos, que é o Consolador que Jesus fala de pedir, de rogar ao Pai para que ficasse conosco, né? Ele fala de um outro Consolador, e é importante nós entendermos isso, que Jesus foi o Consolador, mas ele pede um outro Consolador para nós. Então a doutrina dos Espíritos, ela vem desenvolvendo muito para nós. Ela vem desenvolvendo algo que nós precisamos acompanhar esse desenvolvimento. Mas às vezes a gente, com a nossa inteligência, nós achamos que o acompanhar a evolução, né, do mundo, do planeta, a evolução da humanidade, é tão somente buscar os problemas mais difíceis a serem resolvidos. Porque muitas vezes a gente não dá importância às coisas simples. Isso aí eu já sei, esse livro eu já estudei, eu preciso buscar coisas novas. Beleza, é importante isso, nós sabemos que dessa importância, mas nós conseguimos aprender as coisas mais simples? Nós conseguimos observar bem
o nosso alicerce, como está sendo o nosso alicerce, a nossa base, porque qualquer um de nós entendemos isso, que o principal de tudo é a base. É a base familiar, né, que nós temos, é a base na educação. Se nós não tivermos base, nós não conseguiremos ir muito adiante. Entendemos isso? Conseguimos chegar até aí para entender isso? Nós precisamos da base. E a gente é movido, né, e tendo essa inteligência, nós achamos que é somente buscar trabalhar a nossa inteligência. No entanto, nós nos esquecemos da sabedoria. Então, existe essa dificuldade para nós. E aí, Neio Lúcio nos fala sobre isso, né, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, do problema difícil. E Neio Lúcio nos fala assim, nós vamos encontrar mais uma vez no livro Jesus no Lar, na questão 36. E ele fala assim para nós, ele conta-nos algo assim. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado a conhecer a questão mais difícil de se resolver nos serviços referente à procura da luz divina. Como alcançar a luz, como chegar à luz divina? Qual o problema mais difícil podemos resolver para isso? E aí, mais uma vez, nós vamos repetir, nós vamos, né, bater na mesma tecla. Qual a sua dificuldade? Qual o problema difícil que você encara? Quem de nós espírita hoje, que acompanhando a evolução, a nossa evolução, que nós precisamos entender isso, que nós precisamos ser mais, expor mais um pouco aquilo que nós temos conquistado, que nós temos aprendido, né, com a doutrina dos Espíritos. Porque às vezes a gente olha a doutrina espírita tão somente com muita simplicidade. Realmente muito simples. E às vezes a gente fica muito tímido de falar naquilo que nós conseguimos avançar na nossa vida a partir do momento em que nós começamos a estudar essa doutrina, nos interessamos por essa doutrina, o que mudou na nossa vida. E a gente precisa dizer, poxa, eu melhorei nisso aqui, né? Em determinados pontos eu consegui melhorar a minha vida. Eu modifiquei. Porque nós entendemos que a doutrina espírita, como Kardec nos fala, não é uma doutrina de perfeitos. Ela nos diz o seguinte, né? Eu gosto muito de falar o seguinte, que a doutrina espírita não é a doutrina dos perfeitos, ou a doutrina, né, que adere, que aceita os perfeitos, ou que busca os perfeitos, mas é a doutrina que nos oferece a oportunidade de nos aperfeiçoarmos. E Kardec fala disso. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelo esforço que desempenha para domar as suas más tendências e as suas más inclinações. Kardec não fala diretamente daquele realmente que é o bom. Porque nem o Cristo se permitiu ser chamado de bom. Quando busca a Jesus, falam com o Cristo dessa questão e fala, o bom mestre, Jesus nos fala. Jesus responde, bom somente o Pai. Então nós entendemos, né, essa dificuldade que nós encontramos na nossa busca, as dificuldades que nós vamos encontrar. E as coisas nós vamos ver até aqui que as coisas são muito mais simples do que nós imaginamos. Por isso que nós precisamos dessa base aliada
a humildade aliada à simplicidade. Nós precisamos disso. Então discutiam ali, né, comentavam à noite, né, qual o serviço, né, o que poderia ser mais difícil, o que poderia se resolver para alcançar a luz divina. Em que setor da luta espiritual, da luta espiritual, se colocaria o mais complicado problema? Mais uma vez, buscam ali, porque todos nós buscamos um lugar melhor. Todos nós realmente queremos isso, e é isso que está planejado para cada um, que está nos nossos planejamentos, buscar algo melhor. E para isso a gente precisa entender o caminho. E o caminho é Jesus. Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas de que forma nós vamos seguir Jesus? De que forma nós vamos, né, nos espelhar no Cristo e nesses amigos espirituais abnegados da seara do Cristo, a nos ensinar com tanto amor, com tanto carinho? Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou: um grande sábio possuía 3 filhos, jovens, inteligente e consagrado à sabedoria. São pontos importantes que nós precisamos, né, entender. Né? Jesus fala, né, o relato de Neo Lúcio. Um grande sábio possuía 3 filhos. Preste atenção. Jovens, inteligentes e consagrado à sabedoria. Por isso que nós precisamos ler as entrelinhas. Nós precisamos parar para entender a mensagem dos espíritos amigos que gritam aos nossos ouvidos. Prestamos atenção. Jovens, inteligentes. Beleza. E consagrados à sabedoria. Ele não fala jovens, inteligentes e sábios. Ele fala de jovens e inteligentes e consagrado à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil a vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou a si e confiou-lhe curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas, que muito lhe honraria o espírito de cordialidade e gentileza. Começa essa sabedoria ali desse genitor, né, desse grande sábio, desse pai, para dar um jeito de, né, esfriar essa discussão entre os 3 filhos. Né? Ele busca e traz a ele essa tarefa de conduzir, né, essas dádivas até o palácio do príncipe governante. E aí ele oferece a tarefa a esse jovem. O primeiro seria o condutor de um rico vaso de argila. O segundo levaria uma corça rara. E o terceiro transportaria um bolo primoroso da família. Ok? O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas.
Eu sempre vou parando, né, nos pontos para que nós pudéssemos entender. Eles recebem, né, essa missão com entusiasmo, com alegria, né? Em uma viagem de 3 milhas, tão somente. Observamos lá que ao início eles discutiam, mas eles recebem essa tarefa através desse sábio, desse pai, para aquietar os teus corações, para que eles pudessem tirar dessa tarefa que lhe foi oferecida o entendimento, para que se possa resolver o problema mais difícil. No entanto, ao meio do caminho, principiaram a discutir. Ora, se eles estavam discutindo no início, o sábio, o pai, dá essa tarefa, essa missão para eles. Eles recebem essa tarefa com entusiasmo, mas voltam a discutir na viagem tão curta de 3 milhas. E aí? Como nós estamos recebendo as nossas tarefas? Como que nós estamos recebendo as tarefas que nos foi confiada? Qual a nossa missão? Eu costumo dizer sempre da questão das nossas missões. A gente sempre fala dos espíritos missionários, das grandes missões, né, que estão aí para ensinamentos para nós. Mas qual a sua missão? Qual a sua tarefa? O que lhe foi confiado? O que lhe foi confiado para que você pudesse levar na sua viagem? O que lhe foi confiado? O que me foi confiado? Esses jovens, eles caminhavam por 3 milhas. Quanto tempo nós temos, eu? Quanto tempo você tem para caminhar com a sua dádiva? Para que nós não voltemos à casa do Pai, a nossa verdadeira casa, a pátria verdadeira do Espírito, não retornarmos como um filho pródigo de mãos vazias, mas com missão cumprida. O que nós temos levado? Como nós estamos conduzindo essa dádiva que nos foi oferecido nessa encarnação atual em que nós nos encontramos? Eles principiam a discutir. E aí nós vamos prestar muita atenção mais adiante. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada. O responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que não caísse, não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. Nós observamos nesse pequeno trecho que nenhum dos 3 estava tomando verdadeiramente conta da sua tarefa. Por isso que eu digo mais uma vez, como nós estamos tomando conta da nossa tarefa, da nossa dádiva. O pequeno séquito seguia estrada fora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento a obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho, ouvida a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro.
E o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poerento. Perde-se ali, perde-se ali a sua missão, o que lhe foi confiado, o vaso precioso de argila. Mas não para por aí. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. Perde-se ali o segundo portador, da sua dádiva. O carregador do bolo avança para sustentar-lhe a fuga, internando-se pela mata adentro, e o conteúdo da prateada bandeja se perde totalmente ao chão. Dessa forma, todos que ali o conduziam perderam a oportunidade de levar com ele a sua preciosidade, que foi a sua tarefa confiada pelo Pai. Lembra lá quando eu falava lá e acentuava da questão de que Jesus contou, falando daquele pai que tinha 3 filhos jovens, inteligentes e consagrado à sabedoria. Qual está sendo a nossa sabedoria para conduzir as nossas dádivas? Então nós observamos ali que se perde ali todas a oportunidade de cada um de condução da sua missão. E muitas vezes é assim conosco. Como nós estamos conduzindo a nossa missão? E muitas vezes a gente deixa de conduzir a nossa tarefa da melhor forma possível para observar a missão do outro, a tarefa do outro, o que o outro está levando na sua vida. E nós muitas das vezes agimos como esses companheiros e irmãos, cada qual querendo consertar o que o outro está fazendo. É um alerta para nós, espírita, e a gente fala, é para todos nós, mas principalmente para nós, espírita, como nós estamos levando a nossa tarefa. Alguém pode dizer, não, a palestra do Pedro não está legal. Faz assim. Dessa maneira fica melhor. Aí eu olho para o outro e falo assim, mas a sua maneira de aplicar o passe não está correta. Tem que ser dessa forma ou daquela. O dirigente da casa espírita, se eu estivesse no lugar de fulano, eu faria dessa forma assim e assim. Como nós estamos conduzindo as nossas tarefas que nos foi confiado? Parece que às vezes nós nos perdemos, perdemos a noção de que nós somos espíritos em graus evolutivos diferentes um do outro. Ah, Pedro, mas nós estamos no mesmo planeta. Óbvio, beleza que estamos. E graças a Deus que temos alguém com um grau evolutivo maior que o nosso para nos orientar. E que tem pessoas com um grau evolutivo menor do que o nosso para que nós pudéssemos ajudar, mas não intrometer-se totalmente na missão do outro. Eu sei fazer dessa forma. Eu não posso obrigar que o outro faça da mesma maneira que eu faço. O importante de tudo é que no término dessa tarefa, a tarefa seja concluída com sucesso. Lembra quando a gente entra num programa e está fazendo, foi concluído com sucesso.
como está sendo, né, a nossa tarefa? Será que nós estamos levando ela com sucesso? Ou que nós estamos ainda intrometendo-se a tarefa do outro, como se nós tivéssemos o controle de tudo? Como se nós pudéssemos ser o controlador de tudo? Se a gente parar para pensar, imaginarmos nós, Jesus, vamos logo no Cristo, que chegou aqui, e falássemos para nós que tínhamos que fazer da maneira que ele estava fazendo. Ele nos fala com tanta sabedoria: vós sois deuses e pode fazer tudo que eu faço, e ainda muito mais. Dando-nos autonomia de crescimento. Como já falei hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele não exige, ele não exigiu e não exige de nós que façamos idêntico a ele. Porque reconhece a nossa pequenez. Reconhece que ainda somos inferiores para fazer de tal maneira como ele faz. Mas ele nos diz: vós sois deuses. Tipo nos dizendo: chegará o momento em que tu farás tudo que eu faço. E ainda muito mais. Porque nós ficamos ali impressionados, e é natural, com os prodígios, com os ensinamentos do Cristo. Com tudo que ele fez por nós e continua fazendo, e nós não temos, nós temos certeza absoluta disso, porque adoramos e aceitamos Jesus em espírito e verdade conosco, sabemos que ele está conosco, nos governando. Ele está nos ensinando, e esperançoso que nós possamos nos transformar em espíritos melhores, em seres humanos melhores, independente da nossa religião. Independente da nossa religião. Porque todos nós vivenciamos a doutrina cristã, cada qual da sua forma, dentro da sua religião. E isso precisa ser respeitado. Porque muitas vezes a gente perde o nosso tempo num estudo como esse, nos nossos estudos internos dentro das nossas casas, para falarmos de religião A ou B, de como eles estão conduzindo as suas dádivas, e muitas vezes esquecemos de nós. Pela nossa aproximação maior dessa verdade, desse esclarecimento que nós recebemos, desse intercâmbio com a espiritualidade, nós às vezes achamos que sabemos tudo. Às vezes nós já queremos sermos paparicados, nós queremos ser reconhecidos. A gente às vezes força a barra para que alguém fale sobre nós, do nosso desempenho, disso ou daquilo, e nos esquecemos dos ensinamentos de Jesus. O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. E às vezes a gente confunde, e a gente se encontra talvez numa condição melhor, material ou espiritualmente falando, e queremos alguns privilégios, desconhecendo os ensinamentos de Jesus, desconhecendo o que o Cristo nos fala na sua profundidade, na sua humildade, na sua simplicidade. É o que nós mais precisamos. Quantas vezes nós perdemos os talentos que foram colocados em nossas mãos para que nós multiplicássemos, por estarmos multiplicando de forma errada, encontrando tão somente
a nossa inteligência, ignorando a sabedoria. Nós precisamos de buscar essa sabedoria, porque a sabedoria independe. A sabedoria independe de qualquer coisa, de dentro. É atenção, é se voltar verdadeiramente para Jesus. É procurar entender verdadeiramente a natureza, o mundo, entender o planeta, a escola da vida, para que nós pudéssemos conduzir as nossas dádivas. E aí, ainda continua nos falando, como ali eles perdem, né, as suas dádivas e as suas tarefas ao meio do caminho. E é sempre assim, como é narrado aqui. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam a presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. Olha só, o sábio. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhe. O sábio não está nervoso, não está bravo com o acontecido, mas ele nos traz lições. Ele diz assim: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheria as sombras do fracasso, meus filhos. É o de cada homem cuidar, não colheria a sombra do fracasso. O mais intrigante problema do mundo, meus filhos, é cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitávamos de responsabilidade que compete aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se, pensativo, em uma prece de amor e acolhimento, completou a lição. Observamos então que, a partir dali, dentro da sabedoria, ele nos dá a lição de aproveitar a lição da estrada. Jesus é bondoso conosco. A mão de Deus, a mão do Cristo, não é pesada, como nós muitas vezes falamos equivocadamente. Cuidado, que a mão de Deus é pesada. As nossas mãos são pesadas. Entendemos ação e reação, causa e efeito. Nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. E se nós procuramos e agimos de certa maneira, nós teremos a resposta da mesma maneira. Então ele nos diz assim: aproveitem o ensinamento da estrada. Como foi a sua experiência com tudo isso? Qual está sendo a nossa experiência nas nossas vidas, nas nossas quedas, nas nossas derrotas, que muitas vezes nós nos irritamos com nós mesmos, quando já temos um pouco de compreensão, ou muitas vezes brigamos com Deus. Brigamos com o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, brigamos com os espíritos, com o nosso santo protetor, né? Com a nossa santa de devoção, com o nosso anjo da guarda, com o nosso... Enfim, independe da religião que nós seguimos, nós brigamos.
porque não foi da maneira que nós queríamos, mas nós fechamos os olhos para entender uma realidade, para ver uma realidade. E a realidade desse resultado todo foi porque aqueles ainda não encontraram, não eram ainda sábios o suficiente para cuidar dos seus problemas. Ele dá a resposta lá do início em que se buscava qual o problema mais difícil a se resolver para encontrar a luz divina. Cada homem cuidar dos seus próprios negócios. Aí podemos dizer assim, Pedro, mas aí está contradizendo com a doutrina espírita que nos fala de amor, de união, de estendermos a mão. Não, não está. Nós estamos aqui justamente para isso, unidos uns aos outros, como nós temos buscado cada vez mais, quebrar os tabus e unirmos com outras religiões, darmos as mãos para fortalecer a doutrina cristã. Cada um de nós, na nossa afinidade à nossa religião. Dentro do nosso movimento espírita, nós estamos aqui entendendo e temos isso como um mantra na nossa vida, como a caridade. Temos que fazer pelo outro. Temos que auxiliar o outro. Mas a missão do outro é do outro. A minha missão é minha. Adoro e fico feliz, me fortalece ao receber apoio, a ser orientado, a ser norteado pelo irmão. Mas o que eu tenho que passar, o que é meu, é meu. Nós não podemos dispensar o auxílio. E é o que nos ensina. Mas nós precisamos ter a sabedoria de que a missão é nossa. Imagina aqueles que receberam os talentos, se todos enterrassem o seu talento com medo do Senhor. Mas aquele que recebeu 3, multiplicou seus talentos, que recebeu 2, então somente aquele que recebera 1 escondeu o seu talento. Teve medo do Senhor, porque temia o Senhor. Nós temos a felicidade de entendermos que nós não precisamos temer a Deus, ter esse medo de Deus, porque nós temos um Deus de oportunidade em nossas vidas para o nosso crescimento, nos oferecendo oportunidade de crescimento e de avanço. Cuidemos cada um de nós dos nossos próprios negócios, não nos isentando da responsabilidade do nosso compromisso com o outro, que estamos conectados na grande casa-mãe que é o nosso planeta. Mas respeitar o limite. Dentro das nossas casas espíritas, eu quero que faça assim, tem que ser assim, e é assim. Obviamente que existe uma coordenação, mas precisamos ter a sabedoria que alguém faz de uma forma, o outro faz de outra. Mas o resultado, a tarefa tem que ser concluída com sucesso. Será que nós estamos nos permitindo? Será que nós estamos permitindo ao outro concluir, levar a sua dádiva com sucesso? Repito, será que nós estamos nos permitindo carregar as nossas dádivas com sucesso e com sabedoria? Precisamos encontrar mais, buscar mais a sabedoria que está dentro de nós. Nós somos centelhas,
nós somos imagem e semelhança. Nós temos essa conexão com nosso Pai Criador dos céus e da terra. Nós temos essa convicção que fizemos parte, somos parte desse amor maior, dessa sabedoria suprema que é o nosso Pai Celestial. Aprendamos nós a permitir que o outro conduza o seu vaso de argila, a sua corça, ou o seu bolo primoroso, da maneira que convém a ele. Mas que sejamos ali pronto a auxiliar, mas não interferir. De que forma, mais uma vez, nós buscamos as nossas conduções de nossas vidas? Entendendo que a maneira em que nós estamos conduzindo ou nos conduzindo, o que reflete no outro. O que nós podemos interferir no outro na evolução que é dele. O nosso prazer, a nossa alegria é que todos nós pudéssemos evoluir da mesma maneira. Mas cada um de nós estamos na construção, edificando a nossa casa. Alguém consegue colocar 2 tijolinhos, o outro apenas um. O outro apenas está preparando o seu alicerce. Precisamos respeitar a maneira, respeitar o nosso limite de levar a nossa peça preciosa ao retornarmos à casa do Pai, a nossa verdadeira casa. Agradeço grandiosamente mais uma vez, grandemente a oportunidade que o Caibar nos proporciona de mais um estudo. As pessoas envolvidas nas escalas, que fazem com tanto amor, com tanto carinho, dando oportunidade a cada um de nós, expositores, de falarmos um pouquinho daquilo que nós já conseguimos, teoricamente, pelo menos, compreender. Para que nós pudéssemos ouvir e ouvir, para que um dia possamos conseguir colocar em prática. Que a paz do Divino Mestre, dos benfeitores espirituais, possa nos envolver a todos, não tão somente nesta noite, mas por toda a nossa vida. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja teu santo e divino nome. Venha a nós o teu reino de amor e bondade, seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, do corpo e do espírito, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Senhor, cairmos na tentação. Livra-nos, liberta, Senhor, de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para a vida eterna. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira. Abençoe o nosso planeta. Abençoe e abençoe sempre, para que nós tenhamos a sabedoria para vencer as dificuldades que encontraremos, as aflições das quais o Senhor falou, mas das quais nós venceríamos se tivéssemos bom ânimo. Fique conosco, fique em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, companheiros, obrigado, companheiros do Ideal Espíritas e não espírita. Vejo algumas pessoas não espírita participando do nosso estudo, dando aquela passada, pelo menos, a nossa gratidão e o nosso respeito sempre. Muita paz e muita luz
e até uma outra oportunidade, se assim nos for permitido. Uma ótima noite a todos.